aqui. Aí, beleza. Então, para a gente poder começar, o Serafim, o que a gente tem que entender assim, qual que é o nosso objetivo, né? Então, dentro do que a gente está conversando, eu queria que você parasse assim, 2 minutinhos, aproveita que você tem papel e caneta, né? E eu queria que você colocasse, para você poder começar com o pé direito dentro de uma empresa nova. Você teve aí já esses 6 últimos meses de experiência vendendo já curso, por mais que não fosse curso de inglês, você já tem uma noção da área e tudo mais, né? Queria que você colocasse aí no papel 3 expectativas que você tem com relação a um treinamento inicial dentro de uma empresa e 3 contribuições que você pode trazer pro treinamento, não é para a empresa, é pro treinamento, para o nosso treinamento ser melhor. Tá. O que eu espero e o que eu posso contribuir do treinamento. Do Isso, né? treinamento, isso. Lembrando que não tem certo nem errado, nem vale nota, hein, ô Serafim? É só para a gente ir fazendo um treinamento melhor para você aí. Acho que foi. Ótimo. O que que você colocou de bom para a gente aí? Ó, o que eu espero? Conhecimento, riqueza de detalhes, que eu acho Uhum. que o detalhes faz toda a diferença, como você pegou mesmo disse, a parte de palavras. Você pode pegar e usar a mesma palavra, duas frases, é, dizendo a mesma coisa, para uma mesma pessoa e oferecendo a mesma coisa. Às vezes, duas palavras diferentes que você utilizar ali vai ser o diferencial para o sim ou para o não, né? E é Legal. isso que eu espero conhecer para mim ter esse conhecimento que vocês utilizam, ou eu escutando, às vezes, pegar e dar essa válvula para vocês também, né? Que agora não é só vocês, agora somos nós, né? Ótimo. Aí é que tá. Nós. Lembra sempre disso. Muito bom. Né? É, e eu pegar e saber onde que eu vou pegar e colocar o pé no chão, como que vai ser a expectativa que eu devo criar, Tá. né? E o que eu posso trazer, novos pontos de vista, né? Que é mais ou menos baseado nesses dos detalhes que eu falei, que eu Aham. posso, como eu tenho uma certa experiência, e vocês também, uma mão lava a outra e as duas lavam o resto, né? Então acredito que a gente pode pegar e estar trazendo muito com novos pontos de vista, novos ângulos, novos públicos, novas palavras e tudo mais. É, trazer contribuição nessa parte de experiência mesmo, né? E também trazer para vocês, não só a expectativa, mas a gente trabalhar com a nossa nova realidade. Trazer o que a gente vai pegar e fazer trabalhando junto, planejamento. Uma coisa que eu peguei e aprendi muito, que eu acredito que você, todos esses anos de experiência que você tem, planejamento é uma coisa essencial. Não vou mentir para você que toda a vida eu tive essa cabeça. Uhum. Eu não vou pegar e vamos ser leigo também. Mas é uma coisa assim que planejamento. É, nem se for, às vezes, você pegar e fazer um agendamento presencial. Você pegar e entrar numa rede social da pessoa ali, você pegar e entender a necessidade dele, já é excelente já. Porque melhor, é uma coisa que eu aprendi muito. Melhor do que você pegar e dar o que a pessoa está esperando, é você pegar e mostrar para ela que você vai mudar a vida dela. Que melhor do que você suprir as expectativas que ela está agora, é você suprir as necessidades. É mostrar que você vai melhorar o que ela tem hoje. Às vezes, é isso que a gente utilizava muito, de às vezes uma pessoa pegar e subir lá.
e nem sabia direito do que se tratava o curso, sabe? Mas você mostrar para ela que aquilo ali é o novo hoje, que conhecimento é tudo, que você, no simples fato de você ter um curso no currículo já faz todo o diferencial, já era a diferença para o sim. E eu acredito que a parte de línguas, como a gente pegou e conversou aquele dia na primeira vez lá, nossa senhora, né? É uma base essencial, eu acredito, hoje em dia. Entendi. Muito bom. É isso aí. E aí, para a gente poder dar continuidade, então, legal. Deixei, inclusive, anotado as contribuições aqui. É dentro disso que a gente precisa trabalhar. E por que que eu peço para você deixar anotado? Para você lembrar disso sempre também, tá? O que que cada um tem de expectativa e contribuição, tá? Então, até o fim do dia de amanhã, a nossa missão ali, o nosso objetivo é a gente concretizar todos esses 6 pontos que você colocou aqui, tá? E aí, para você poder entender bem o seu papel, o papel do comercial, ô Serafim, vou te pedir mais uma tarefinha aí, ó. Você vai pegar, pode ser no verso da folha, rascunho, não tem problema, mas você vai desenhar, de novo, não vale nota nem nada, a primeira coisa que vem na sua cabeça, uma casa, uma árvore e um sol, tá? Pode desenhar aí. Uma casa, uma árvore, um sol. Uma casa, uma árvore e um sol. Como vier na cabeça, sem nota de educação artística. É, olha, acho que foi. Beleza, Aí, Serafim, você consegue mostrar aí o que que você, na câmera, o que que você eu não tô conseguindo ver a minha câmera, mas vê se você consegue enxergar. consigo, consigo. Ótimo, muito bom. Então, para que que a gente faz esse exercício? Dá uma olhada aqui para você poder entender, ó. Para todo mundo que eu peço para desenhar uma casa, uma árvore e um sol, independente da área que ele estiver trabalhando aqui com a gente, é muito difícil não sair alguma coisa muito parecida com isso daqui, né? A É, árvore, dois pauzinhos ali com a nuvenzinha ou os rabisquinhos enroladinho ali, né? O sol, a bolinha com os tracinhos em volta e tudo mais, a casa, todo mundo faz, começa pelo quadrado, pelo retângulo, com um triângulo em cima, né? E o que que é importante, para que que é legal a gente entender isso? Isso é uma coisa que a gente tem, e você que é da área do marketing deve entender também, que é a imagem mental que as pessoas têm de tudo no mundo, né? Então, quando eu falo, desenhe uma casa, a pessoa ela já tem uma imagem mental do que é uma casa. É porque todas as casas são iguais? Não, mas é porque a pessoa, no automático, quando ela não está focando e pensando e estudando só sobre isso, ela usa a imagem mental que ela já tem sobre aquele assunto, né? E o papel do comercial, principalmente, é o quê? No meio da imagem mental que as pessoas têm de um monte de curso de inglês, eu conseguir mostrar o porquê que a gente tem um diferencial tão grande no meio de estudo. Então, se eu pegar a sua casa, árvore e sol, olhar essa coloridinha, olhar aquela preto e branco e tudo mais, é, visualmente ou então ainda conceitualmente na cabeça do cliente não tem diferença. E o papel do comercial é mostrar o porquê que a nossa casa, árvore e sol vale mais a pena do que o resto, né? Então, ó, a quando o cara matriz de olha, todos é a mesma coisa. A exatamente, é isso aí. Quando o que cara olha muda é o diferencial. e tá todo mundo muito parecido, lembra disso, ó, quando o cara olha, quando a imagem mental dele está tudo muito parecido, o que que vai trazer definição para ele na hora de fechar um curso de inglês? Ou ele vai escolher o lugar que é mais perto e mais cômodo para ele, ou ele vai escolher aonde ele já tem algum amigo que já está estudando só por ter alguma referência, ou ele vai escolher o mais barato, porque ninguém quer pagar mais caro numa coisa que é exatamente igual a outra.
né? Então, o nosso papel é sempre esse, é eu conseguir mostrar conceitualmente para o meu cliente que já tem essa visão que é tudo muito igual, o porquê que o nosso é melhor, tá? Quando a gente fala, então, de curso de inglês, ou Serafim, é isso. As pessoas elas já têm mais ou menos uma imagem mental de curso de inglês, né? Seja por uma experiência que a gente já teve no colégio, seja por a gente já ter começado a estudar inglês em algum lugar. Então, o objetivo que você tem é o quê? No menor espaço de tempo possível, conseguir mostrar para aquela pessoa que está na sua frente, ou que está com você no WhatsApp, ou que está com você no telefone e tudo mais, o que, que a gente tem de tão diferente que vale a pena ele fazer matrícula aqui com a gente. Para você poder entender melhor tudo que a Legacy tem para poder oferecer, você vai ver que a gente vai entrar muito na questão dos detalhes. E daí lembra que realmente detalhe é o que muda a sua venda, né? Um dos Sim. objetivos que você vai ter, e todo mundo do comercial que estiver começando com a gente, estiver vendo esse treinamento, o objetivo é a gente virar mestre em storytelling. É a gente virar mestre em contação de história. Não que eu vou inventar história, mas eu preciso deixar a minha conversa muito mais atraente. Eu preciso deixar a nossa venda uma coisa muito mais legal para o cliente, né? Usando aqui de novo um exemplo que você mesmo falou, às vezes uma palavrinha, por exemplo, que a gente muda no meio do atendimento é a diferença entre eu fechar minha venda ou não, né? E vou te dar um exemplo muito claro aqui que eu pego muito no pé de todo mundo do comercial. Por exemplo, quanto tempo eu demoro para ter inglês suficiente para conseguir participar de uma entrevista de emprego, por exemplo? Um consultor novato, um consultor que não está bem treinado, ele pode falar assim: depois de 2 anos você já dá conta de participar de uma entrevista de emprego, tá? Toda em inglês já, né? Já é rápido, mas do jeito que eu estou falando para o cliente, é só depois de 2 anos que ele está dando conta disso. Como que eu falo quando eu estou vendendo? Eu falo assim, ô Serafim, você começando o seu curso com a gente hoje, você já chega no fim do ano que vem conseguindo participar de uma entrevista de emprego já toda em inglês. Tá vendo como muda o conceito que ele está tendo? É no fim do ano que vem, mas eu não falo que vai demorar 2 anos, porque demora muito mais do que chegar no fim do ano que vem, né? Então, Sim. é esse tipo de detalhe que eu falo que é legal de vocês entenderem. A gente tem alguns scripts, mas não que você vai ter que virar um robô. O importante é você entender como que eu estou acostumado a falar com os clientes para a gente poder ter um índice de fechamento maior. E é claro que toda sugestão é sempre muito bem-vinda. Tudo que a gente testa e funciona melhor, ótimo, vira padrão, tá bom? Tá certo. Então, para a gente poder falar um pouquinho de legacy, o que é legal de você entender? Depois desses 40 anos de experiência que a gente já teve dentro de uma franquia, né, a gente lançou a legacy num contexto muito doido, que era o contexto da pandemia. E aí a gente entendeu que, no meio da pandemia, a educação ela foi muito afetada, ponto, não tenho o que conversar, né? E a gente aproveitou para trazer este slogan para dentro da legacy. A mudança ela foi inevitável. A evolução foi opcional. Todo mundo mudou. Alguns aproveitaram para mudar para melhor. Outros acabaram só piorando. Outros estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que de jeito diferente, né? Então, Sim. a mudança foi obrigatória para todo mundo, mas a evolução foi opcional. E na Legacy, depois da pandemia, a gente escolheu evoluir. A gente escolheu pegar todos os processos que a gente já tinha dentro da escola, né? Tudo que a gente já lançava no mercado, tudo que a gente já tinha de diferente e inclusive emprestava para nossa antiga franqueadora, né? A gente escolheu melhorar, evoluir e lançar tudo isso dentro da nossa rede própria. Tá? Então, quando a gente fala ali do lançamento da Legacy no mercado, a gente tem que lembrar, né, que a Legacy ela é uma escola idealizada. O que significa isso? A gente pegou tudo que a gente enxerga como ideal no mundo da educação, especialmente no ensino de inglês e espanhol, e a gente trouxe para dentro da Legacy. Tá? Deixa eu só desliguei a música aqui. Então, a gente pegou tudo que a gente entende que é de melhor na área de educação e conseguiu concretizar tudo isso dentro da Legacy.
Tá? Para você ter uma ideia, então, ó, até 2020, nesses 38 anos de especialização, né, a gente já era referência dentro de uma antiga franqueadora, era uma das escolas mais premiadas, treinamentos regionais eles eram feitos dentro das nossas unidades para a gente das regiões ali do interior de São Paulo, todo o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e tudo mais, acabava sempre ficando dentro das nossas unidades. A gente tinha um monte de projeto próprio, por exemplo, que a gente lançava para virar padrão nacional. Inclusive, um deles é a nossa cantina, né? A cantina daqui de Londrina, quando você tiver presencialmente aqui na escola, você vai poder ver, é uma cantina que a gente chama de Cantina Cidadão do Mundo. É uma cantina que ela fica servida para os alunos e o aluno mesmo, ele vai lá, ele pega o que ele quer e ele coloca o dinheiro dentro de um cofrinho, de um porquinho, né, que a gente tem lá na cantina, e a gente faz a contabilidade uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e trabalha com a conscientização dos alunos, né, que eles estão aqui para ser uma pessoa melhor, que não adianta a gente ficar reclamando de político A e de político B se eu não tenho nem condição de pegar um lanche na cantina e pagar sem ninguém ficar me olhando ou sem ninguém ficar controlando, né? Então, quando a gente fala ali do conceito da Legacy, esse aqui é legal de você entender. O conceito é a gente formar aquele aluno uma pessoa melhor, já a partir dos 3 anos de idade, tá? Dentro, né, da antiga franqueadora, então, já fazia parte do Conselho Nacional de Franqueados, do Conselho Nacional de Marketing, presidente dos franqueados, da Associação dos Franqueados do Estado do Paraná, né? E aí, quando a gente fala que chegou a Covid, o que é legal de você entender, Serafim, para você entender como que a gente trabalha, né? O Brasil, ele fechou, não sei se você lembra, não lembro onde que você estava, a gente conversou lá da sua experiência profissional, mas não lembro onde que você estava em 2020, quando o Brasil fechou por causa da pandemia. Mas não era na escola ainda, né? Não, ainda não. Tá. Na época da pandemia, eu estava trabalhando numa autopeça de moto. A XL Motos, ela fica bem no centro de Legal. Londrina. Legal. Ótimo, legal. Então, o Brasil fechou em março de 2020, né? Mas a pandemia começou na Ásia, lá na China, leste europeu e tudo mais, em novembro do ano anterior, né? Em novembro de 2019, já estava dando esse problema lá. E eu e a Renata, a gente já estava de olho, entendendo o que estava acontecendo, né? E começando a estudar muita solução do que o pessoal estava fazendo, tanto na Europa quanto na Ásia. Então, o que aconteceu de diferente? A gente já estava procurando solução desde o finzinho do ano anterior. A gente já estava lá, tanto na Europa quanto na Ásia, entendendo o que as escolas estavam fazendo, se eles estavam fechando, se eles iam parar e fazer um pause na educação dos alunos, se eles iam continuar de um jeito diferente, né? Então, a gente participou de muito congresso internacional de educação. Ficou meio que aquela história aqui no Brasil de todo mundo ficar correndo atrás de tecnologia, plataforma de ensino, né, plataforma educacional e tudo mais, e a gente fez um caminho totalmente contrário. A gente viu quem estava antecipado com relação a isso e quem que estava tendo alguma solução para poder dar certo no mundo, né? E a gente já começou a trazer isso para o Brasil, mesmo antes, quando a gente ainda estava trabalhando dentro de uma franquia, no fim. Tá? A gente trouxe um monte de solução diferente. E o que teve de legal na Legacy? O nosso foco foi em capacitação e não correr atrás de tecnologia. Então, olha que legal. Enquanto a maioria das escolas ficaram correndo atrás de plataforma, tecnologia, né? Investe em computador daqui, investe em computador de lá, modelo padrão para dar aula online, link direto com o aplicativo para o aluno e tudo mais. O foco da Legacy foi total em educação. Então, o que a gente falou para os pais era assim, ó, na Legacy o foco não vai ser sobre tecnologia. A gente já tinha batido o martelo que a gente ia trabalhar usando o Zoom, que é esse que eu estou usando aqui com você, para deixar isso gravado, que eu consigo compartilhar a tela, consigo fazer sala de conversação, um monte de coisa. É ainda hoje o software mais usado, né, para reunião, educação remota e tudo mais na Ásia e na Europa, tá? E a gente
chamou todo o nosso time de professores e fez um treinamento totalmente diferenciado. Então, a gente falou, sai o professor e entra o educador. A diferença que vai ter agora com o Legacy é que o professor ele vai ter uma responsabilidade muito maior com o resultado que o nosso aluno tem. Então, não é mais aquela coisa de o professor chegar para você e falar, e aí, paramos em que página? Na 35? Então, agora abre o livro na página 36 e vamos continuar. De jeito nenhum. O professor ele tem que entender como é que o aluno aprende, o que, que o aluno quer da vida, qual que é a transformação que ele está esperando, como que a gente consegue ajudar ele de uma maneira melhor, né? E quando a gente fala ali de treinamento do professor, a gente treinou muito o psicológico do professor no meio da pandemia. E isso fez uma diferença muito grande até hoje para o nosso time pedagógico. Por quê? Porque a gente entendeu que todo mundo estava mais vulnerável no meio da pandemia, né? Os alunos ficaram mais emocionalmente abalados, os professores ficaram num nível de estresse absurdamente altos, né? Então a gente foi trabalhando isso, o bem-estar do professor e o bem-estar dos alunos dentro de sala de aula. E isso acabou fazendo uma diferença muito grande com relação a resultado e experiência que o aluno tem dentro de sala de aula, né? E com isso a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu nivelar o aprendizado por cima. O que que significa isso? A gente melhorou muita coisa, mas não é só para fazer diferente na Legacy, tá, Serafim? O que tem que ficar muito claro é que tudo o que a gente tem hoje dentro da Legacy é para o aluno aprender mais. É para eu poder garantir que todo aluno na Legacy está aprendendo mais e em menos tempo. E isso é uma garantia que a gente consegue trazer depois de tudo que você vê aqui, né? Que quando eu estiver explicando tudo isso na hora da venda, fica fácil, fica claro para o cliente que está lá na minha frente como que a gente vai conseguir atender ele e por que que ele não vai ter esse tipo de serviço em lugar nenhum, tá? Então, basicamente, no pedagógico, a gente fala o quê? Que a gente tem hoje congressos internacionais que a gente participa, faz o treinamento do nosso time de liderança pedagógica, né, dos nossos coordenadores, eles replicam esses treinamentos com todos os professores, fazem reunião pedagógica e treinamento pedagógico a cada 20, 30 dias, né? E depois disso, os coordenadores eles ainda vão a cada 20, 30 dias acompanhando as turmas, eles entram dentro de sala de aula, né? Eles têm reunião com os professores, eles fazem preparação de aula para a gente poder garantir que está tudo funcionando dentro do que a gente entende que é o sistema ideal para a gente poder trabalhar, tá? Quando a gente fala ali, então, ó, de squad pedagógico, squad é uma palavra, deixa eu lembrar aqui em português, bom, é de esquadrão mesmo, tá? É de time ali, né? O time de operação pedagógica que a gente tem na Legacy, uma das coisas O legais... compartilhamento de tela parou. Saiu a tela aí? Saiu. Então, peraí que eu vou compartilhar de Aí, novo. aí, voltou agora. Agora eu tô vendo você, na verdade. Vamos ver Aí, a tela aí. Foi? foi. Beleza. Então, quando a gente fala ali de squad pedagógico, é o time pedagógico, é o departamento pedagógico da Legacy, tá? A gente tem alguns pontos bem legais, mas a gente pode colocar dois ou três aí que são bem legais de você entender. O primeiro ponto que é legal de você poder entender, os professores da Legacy, eles têm formação e treinamento exclusivos dentro da área de educação. Então, não, primeiro, não é qualquer pessoa que está dando aula na Legacy, são pessoas que têm um grau de afinidade muito grande com a área pedagógica, ele tem que gostar de ensinar, ele tem que gostar, né, de educar outras pessoas, entender qual que é o papel do professor. Não tem aquela coisa de, o cara ele é engenheiro e está dando aula de inglês sem preparo nenhum, né? Não. Além de serem pessoas que têm formação na área de educação, eles têm todo um treinamento exclusivo da Legacy para ensinar esse pessoal a realmente dar aula. Eles aprendem de neurolinguística, eles aprendem como que a gente, né, como que o brasileiro aprende uma outra língua, qual que é a melhor maneira de eu lidar com cada faixa etária dentro de sala de aula, etc. Tá? Então, tem um treinamento, por exemplo, a gente vai fazer um treinamento aqui de 2 dias, né, e tudo mais. É claro que a gente toda hora vai renovando o treinamento, vai trazendo coisa nova, mas para poder começar, um professor na Legacy, ele tem um treinamento de pelo menos 40 horas, que é um treinamento de uma semana,
todos os dias, com pelo menos ali de 5 a 8 horas por dia, quase, só de treinamento. Alguns ainda fazem estágio junto com os outros professores, para ele poder entender qual que é o esquema da Legacy, né? Por quê? Porque o cara, mesmo que o professor ele seja da área, tenha formação acadêmica ali na área de letras, na área de pedagogia, a gente sabe que a faculdade não prepara do jeito que a gente quer dentro da Legacy. Então, a gente ainda dá um upgrade nesse treinamento que a pessoa tem. Mas a pessoa gostando de gente, a pessoa gostando ali de ensinar, ela vai ter essa oportunidade de trabalhar dentro da Legacy. Tá? Então, o primeiro passo é isso. Os professores, eles têm um treinamento totalmente fora do padrão das outras escolas. E o segundo é que nós temos 3 níveis de hierarquia dentro do nosso sistema pedagógico. Isso também é uma outra coisa legal, né? Além do professor tomando conta do aluno de maneira totalmente individualizada, a gente tem os coordenadores da Legacy, que eles são responsáveis também pelo aprendizado de aluno por aluno. Então, além de contratar, treinar e acompanhar a vida dos professores, os coordenadores, eles a cada 20, 30 dias, eles fazem uma reunião, por exemplo, com o time pedagógico, professor por professor, para falar de aluno por aluno, como que cada um está indo e o que a gente pode fazer para eles melhorarem ainda mais. Então, cada aluno na Legacy tem um acompanhamento individualizado, tem um plano de estudos individualizado, que o professor vai toda hora acompanhando com o coordenador. Então, é legal, Serafim, porque toda aula o professor vai acompanhando o desempenho do aluno, ele vai acompanhando a evolução do aluno. Você vai começar a fazer inglês na Legacy, não é que vai ter aula todo dia, não é que você vai se sentir pressionado todo dia, mas todo dia o professor ele recebe o treinamento ali, né? Todo dia ele vai avaliar o quanto que você está melhorando de uma aula para outra. Então é legal porque a gente consegue garantir que todo mundo que está estudando na Legacy tem um aprendizado efetivo e maximizado também. Tá? E o terceiro nível de hierarquia, né, é a nossa direção pedagógica, que hoje é a Renata. O papel da Renata, o que, que é? De novo, participar dos maiores congressos internacionais de educação e trazer essas técnicas, trazer essas abordagens para dentro de sala de aula, para dentro da Legacy também. Tá? O meu aqui ficou com a internet lenta. Se ficar travando alguma coisa assim, você vai me avisando que eu dou um pause de vez em quando também, tá? Beleza. Mas aí eu vou fazer assim, ó, o Serafim, para a gente fazer uma coisa bem legal aí para você. Como eu falei, tá dando agora mais ou menos uns 45 minutos aqui de eu falando, não quero também que você morra aí, né, de tédio nem nada. Vamos parar, pega seu papel e sua caneta e você vai dar uma continuidade neste slide aqui, ó. O que que você entendeu do squad pedagógico, do time pedagógico da Legacy e na sua cabeça, na sua experiência, como que isso ajudaria o nosso cliente hoje? De novo, não tem certo nem errado, é só você colocar no papel da maneira que você achar melhor. Pode ser por tópico, pode ser mais detalhado, mas o que que você entendeu da parte pedagógica, por enquanto, da Legacy? É legal de eu entender como que o que que eu estou conseguindo passar de informação para você ou não, para depois eu ir ajustando nos próximos slides também. Tá? Perfeito. E aí a gente faz assim, ó, 5 minutinhos para você poder fazer. Eu já vou derrubar esta sala aqui, eu crio outra e te mando outro link daqui uns 5 minutos. Mas pode fazer com calma, daqui a pouco eu te mando o link de novo. Aí você já aproveita, Perfeito. estica aí, levanta um pouco, vê o que você precisa aí, tá bom? Beleza. Obrigado, até daqui a pouco. Até.